Bem-vindos a mais um podcast, Conversas de Escritório de um Empreendedor. Aliás, não é conversas de escritório, nada, já estou a fazer conversas de café. Mas como isto é um podcast em que nós é conversas de café e não me apetece refazer, vai ficar assim. Conversas de café de um empreendedor online. E porque nós temos outro podcast, já agora temos outro, mas está assim um bocadinho mais paradito. E hoje temos uma convidada que é uma amiga também. Não é só uma convidada, é uma amiga. Aliás, quase toda a gente que a gente traz aqui são amigos, mas pronto, aqui esta convidada já era uma amiga já há algum tempo, não é? Já há uns meses, se calhar. Não há muitos anos, mas há alguns meses. E temos assim algumas partilhas mais intimistas, ou seja, passamos tempo junto algumas vezes e criou-se aqui uma relação engraçada. Ah, e vou deixar que ela se apresente, não é? Eu tenho que sempre criar um bocadinho de curiosidade no início, que é para o pessoal dizer, não, diz lá quem é que eu sei. Bom, vou apresentar aqui a Daniela, que é a Daniela mais conhecida. Há duas expressões, a Daniela Furacão ou a Daniela Mugoleta, não é? Sim. Daniela, apresenta-te lá aqui para a nossa audiência. Então, bom dia. O meu nome é Daniela Rocha, mais conhecida como Daniela Borboleta ou Daniela Furacão, para os amigos. Exatamente, só para os amigos, não é? Só nós é que Sim, sabemos. só os amigos assim é que sabem o significado do furacão. Pronto, então, Vocês já vão perceber. se calhar. Eu sou, ou seja, de profissão académica, sou educadora social. Sempre achei que ia mudar o mundo, totalmente. Sou tipo Daniela no País das Maravilhas, mas pronto, tinha uma paixão desde sempre que era a moda. Só que eu sou de família de costureiras, de pessoas que sempre trabalharam no ramo têxtil, e toda a vida ouvi dizer: Daniela, nem penses, filha, era o maior desgosto que tu me davas na vida se alguma vez andasses no meio dos trapos. E eu pensei, opá, ok, então se calhar é melhor não, pronto. E então decidi mudar o mundo de outra maneira, né? Portanto, senão... eis que no fim da licenciatura percebi que, pá, Daniela, aqui não vais mudar o mundo, tens muita coisa acima de ti, isto é tudo muito bonito, mas há muita burocracia, há coisas que não podem ser mudadas, e então decidi que ia mudar o mundo com a moda. Pelo menos o meu, ia criar o meu mundo com a moda. Então, em 2013 nasceu a minha primeira filha, sim, porque eu tenho a catrafada deles. Já Nasceu, percebemos que gostas de crianças, não é? Se foste para a área, porque tinhas algum gosto, não é? sim, sempre foi o meu fascínio, até porque eu fiz o meu, a minha licenciatura, fiz como é que se diz? O estágio, o final da licenciatura fiz no IPO, no Porto, com crianças. E acho que fiquei muito ligada às crianças e, no fundo, a querer trazer magia para... Já gostava, eu inicialmente queria ser, quando era pequenina, queria ser educadora de infância, professora primária, pronto, mas depois também fui ali, pronto, decidi para a educadora social, porque lá está, achei que mudava mais o mundo como educadora social. E então, peguei e fui, e isso levou-me a, quando a minha filha nasceu, entretanto o meu marido foi para fora do país e eu fiquei sozinha ali com uma criatura, assim, eu chamo os meus filhos de criaturas do inferno, portanto não achem estranho. Isto é o meu termo mais amoroso que existe. Podem acreditar que sim, e então eu fiquei ali com aquela criatura dentro da Baby Cock, olhar para ela e pensar: ups, isto mexe, isto precisa de cuidados. Não E, tinham-me avisado, não tinham-me avisado que isto mexe. e o que é que eu faço com isto? Que isto só chora, só berra, e agora? Pronto, e então o que aconteceu foi que, entretanto, depois, quando voltei à empresa onde trabalhava, desculpa, quando voltei à empresa onde trabalhava, as coisas já não... Ou seja, o meu mundo nessa empresa já não era igual, e eu sou uma pessoa de paixões, e eu faço, estando completamente apaixonada por aquilo que estou a fazer, então não faço e faço outra coisa qualquer. Então, pronto, depois também a equipa, eu era a responsável da equipa, também já estava, pronto, havia ali muita coisa que tinha mudado, e então, pronto, tive a reunião com o meu patrão, na altura, como o meu marido também estava fora, e disse: olha, está na hora de eu sair.
E pronto, fiquei sem saber o que acabei de fazer. Entretanto, eu não tinha sequer Facebook, nem nada dessas coisas, tinha conta de e-mail por causa da faculdade e pouco mais, e só como o meu marido estava fora, nós tínhamos que ter Skype, tínhamos que falar, e entretanto ele disse-me, e eu comecei, estava em casa, criei um blog, e o blog tinha o nome pelo que hoje a marca é conhecida, que era Borboleta. Borboleta porquê? Porque eu sou fascinada por borboletas e porque para mim as borboletas são é o processo mais semelhante ao nosso processo quando somos mães. Primeiro temos ali uma coisa, não é? Num casulo, e é tudo magnífico, está ali fechadinho e tal, a nossa larva, não é? Está ali a crescer, e depois quando nasce ganha asas. Opa, uns dias tem bate asas bem, outros dias não, porque os meus filhos para dormir está quieto, não é? Mas pronto, mas isso são outros 500. E depois, eu quando era miúda não dizia os R's, eu dizia celejas, figolífico, borboleta, portanto eu não dizia os R's, então era a minha borboleta, pronto, ou seja, é a perfeição mais imperfeita do mundo, é como eu costumo dizer que a maternidade é a coisa mais bipolar que existe. E pronto, eu sei que às vezes as pessoas fazem da maternidade uma coisa assim maravilhosa, e não é por acaso que eu o repeti várias vezes, mas também tem as suas partes não tão agradáveis, nós só temos é que saber gerir. Pronto, e então nasceu assim, depois foi muito alimento. Como é que de repente borboleta ficou com um significado espetacular, não é? É mesmo. Esta história faz toda a diferença. Mas diz-me uma coisa, para quem nos está a ouvir, não é? Porque nós conhecemos e tu também, nós sabemos exatamente o que tu fazes, mas ninguém sabe o que é a borboleta. Então explica Pois, lá. exato. Então, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a fazer uns laços para a criatura, comecei a fazer umas fitas, e depois então comecei aos pouquinhos a ir assim às confecções. Primeiro fui à minha prima, nem fui à da minha mãe, fui à da minha prima. Se prima, Porque a assim miúda a tua mãe vai ficava ser... a saber que estavas outra vez no meio do Nem pensar, Deus me livre, deserdava-me logo alto lá, disse, não, nem penso que não me ia dar desgosto à mulher, não morrendo de ataque cardíaco ou coisa assim, disse, não. E então disse, olha prima, a miúda vai ser batizada e eu preciso de uma coisa mesmo fora de sério, porque ainda por cima ela ia ser batizada em setembro. E então eu queria que a minha filha fosse batizada com um casaco de pelo, era tipo assim o meu sonho, mesmo assim fora da caixa, tipo, já que vais em bom. Porque eu nunca tinha visto ninguém ser batizado com um casaco de pelo, eu disse, bem, tens que ser diferente. E então a minha prima disse, olha pá, vê lá se arranjas o tecido, vê o que é que tu queres, aquilo, e depois então sempre foi tudo muito tentativa e erro, depois então, primeiro começou pelas fitas, ela andava assim com umas fitas gigantes, umas coisas assim, e depois eu sempre gostei de fazer tudo muito manual, porque mesmo na própria licenciatura nós fazíamos muitos trabalhos manuais, eu também trabalhei com deficientes profundos, e nós fazíamos, e mesmo no IPO eu fazia muitas atividades manuais com as crianças, pronto, então eu sempre gostei muito de trabalhos manuais. Então, pronto, depois, para ser muito honesta, aquilo foi assim, depois também foi muito alimentada pelo meu marido, porque ele dizia que eu tinha imenso jeito e que se eu queria ficar com a miúda mais tempo em casa e ele como estava fora para eu fazer essas coisas e para eu publicar, e então e eu escrevia no blog, ou seja, o Borboleta era um blog de maternidade, assim um bocado alucinado, pronto. E até que um belo dia eu pus uma foto da miúda, quando foi batizado, pus lá a foto da miúda com o casaco, com a fita, né, aquelas coisas. Então as pessoas começaram a perguntar, uau, onde é que comprou esse casaco, é mesmo gira, não sei o quê. E eu, sério, tipo, e a fita de cabelo, onde é que ela comprou? Eu não comprei, eu fiz. Mas não faz. E eu, ui, não faço isso, como? Não estou a perceber quem é que tem interesse por estas coisas. Até porque toda a gente me dizia que aquilo era assim um bocado exagerado. E eu, as pessoas estão a perguntar se eu faço. E comentei com o meu marido, tipo, na casa, olha, as pessoas estão doidas, estão a dizer que é giro, a perguntar se eu faço. O meu marido é empreendedor, tipo, há 32 anos, acho eu, 31, por aí, 30 anos. Então, para ele, aquilo está sempre no sangue, não é? Para mim, claro, não. Para mim era tipo, uau, as pessoas gostam, não é? Para mim era tipo, ai, que lindo. Pronto, para ele não, era logo tipo patinhas, e eu não sou nada dessas coisas. Então, olha, devias fazer, era uma página para começares a publicar essas coisas. Mas é maluco, que página, que eu não vou fazer nada disso. Mas aquilo ficou. E então depois o que é que eu comecei a fazer? Comecei a pôr no blog mais fotos da miúda com as coisas. E então comecei que tu fazias. Sim, que eu fazia. Então começou só por ser uma linha de acessórios,
E depois lá está, comecei com os casacos de pelo a seguir, porque lá está o primeiro produto de roupa que eu fiz, que a minha filha, não é, apareceu com ele, e depois foi os fofos, tinha fofos com muitos folhos atrás, assim, muitas coisas, as toucas, era tudo assim muito, muito rainha, muito princesa, tudo assim muito folho, muita coisa, pronto. E depois, sinceramente, olha, foi, e fui perdendo assim um bocado, foi escalando, pronto, muito honestamente foi escalando, e pronto, comecei na garagem, primeiro foi na garagem da nossa casa, até ao dia em que o meu marido entrou na garagem e disse, olha, riqueza, é assim. Quero meter o carro, vamos meter o carro. Mas aí, sabes, tipo, a garagem não está aqui. E eu disse, pois, se calhar tens razão. E ele disse, olha, tenho lá uma sala no escritório. Então eu fui para a sala do escritório da empresa dele, fui lá para uma sala. Só que, entretanto, a sala começou a ficar pequena e já andavam coisas fora da sala. E a criatura, como é extremamente organizada, começou a dizer, riqueza, mas a não se chatear, é melhor vermos um espaço para ti, porque isto não está a funcionar, porque a sala é esta, não é fora da sala, ok? Pronto, se calhar. E então depois alugámos deixem-me pensar, porque entretanto, a ver se isto bate certo, já são alguns anos, exatamente, entretanto alugámos a primeira loja, isto... Mas nessa altura, como é que tu fazias as vendas? Como é que eram feitas as vendas? Essa é a parte mais espetacular. Tem sim. É tudo com mensagens privadas by Facebook ou Instagram. Então, tipo, mas mais no Facebook, eu assim sou viciada em Facebook, toda a minha comunidade está, assim, grande parte da comunidade está no Facebook. E então era tudo assim, e depois aquilo era muito fixe, porque assim, pelo caminho eu tive mais 2 filhos, portanto eu tenho 3 criaturas do inferno, e então a pessoa é assim, quando está ali de noite, ou a tentar adormecer a criança, ou a amamentar a criança, ou, né? Ou, depois começou muito de pessoa, né? E ia respondendo às clientes, então a pessoa está sempre, tipo, aquilo eu quase já sei responder sem olhar para o telefone. Estou a brincar, não sei nada, mas quase. E então, tipo, sempre fui fazendo, sempre, ou seja, todo o meu negócio assenta em responder às clientes por mensagem privada, até que chegou o Mr. Covid, não é? Chegou o Mr. Covid e decidiu virar-me assim, dar assim uma volta de 180 graus mesmo, a tudo, não só à parte, porque nós depois, entretanto, também fizemos internacionalização da marca. Portanto, também trabalhamos com revenda, trabalhávamos com o mercado inglês, 90% do nosso mercado internacional era inglês, depois tínhamos Espanha pouco e temos Bélgica. Pronto. Ou seja, era B2B, não é? Sim. E depois também fazíamos revenda em algumas lojas em Portugal. Uhum. Pronto, só Era que... daí que tinha a tua principal fatia do negócio? não era... Uma grande, não é? Uma grande. Sim, mas tipo 50, talvez 50-50. Embora qual é que é a diferença? A diferença é que quando tu vendes, ainda por cima como o meu artigo é um artigo de produção, pequenas produções e é exclusivo, quando tu vendes só, digamos, só tu, há alturas em que não tens estrutura de venda suficiente para teres as pessoas que eu tinha, percebes? Ou seja, a estrutura que eu fui criando quando a primeira vez que fiz internacionalização. Porque quando eu fiz o primeiro ano de internacionalização, nós levamos assim um choque, porque ninguém estava a contar com aquilo. E foi assim, a cena mais espetacular que existe. Foi tipo o auge da coisa, sabes? Tipo, uau! Só que às vezes aquilo que nós achamos que é o auge da coisa pode estar envenenado. Mas envenenado a um nível que, como tu estás cego, no meu caso, pela magia das pessoas gostarem do teu produto, não estamos lá está, onde é que foi o meu erro? Não estamos a falar de valores. Essa análise não foi realmente feita. Estávamos a falar da sensação das pessoas quererem o que tu querias. Quando tu és criador de raiz, que é aquilo que eu faço, que é vou à procura dos tecidos, à procura dos modelos, transformo tudo, quero fazer, tipo, quero olhar para a criança e dizer assim, tipo, a coisa mais mágica que existe é tipo, eu estou num shopping, tipo, normal, e de repente passa eu,
aquilo é meu. E de repente um filho meu diz-me assim, oh mãe, a minha pequenina, a mais pequenina, diz assim, oh mãe, aquilo é gogoleta, tem ali a tua etiqueta. Opa, é sério, é assim, olha, é assim aquela coisa tipo Euromilhões, sabe? Deve ser essa sensação de ser Euromilhões, é que eu tenho cada vez. Mas é mesmo, porque quando tu dás de ti, ou seja, eu quando crio as peças, eu olho e fico assim a namorá-las, ainda hoje é isso que acontece, porque é um bocado de mim que eu ponho em tudo. Então sentes que de repente, pessoas noutro país, de outra cultura, que lá está, que tu, por exemplo, eu quando crio alguma coisa associo sempre à cultura, a alguma coisa, mas quando tu vais para fora e tu vês que essas pessoas valorizam o teu produto e ficam fascinadas por ele, pronto, o que é que aquilo fez? Levou-nos a ter espaços, pessoas, e as coisas corriam maravilhosamente bem, estavam a correr bem, ou seja, mas quando vem o Covid, o que acontece é que, pronto, as encomendas foram canceladas, mas depois tu percebes que se calhar estavas a trabalhar, mas já não, ou seja, como é que eu ia te explicar isto? Se calhar aquilo que tu achavas que era incrível, se calhar não era tanto assim, porque no fim a tua margem e o desgaste e aquilo que tu tinhas que ter e suportar, se calhar não justificava, percebem o que eu quero dizer? Uhum. E se calhar, por exemplo, e depois também temos que ver outra coisa, por exemplo, eu costumo dizer que eu sou, tipo, eu adoro criar, sou completamente doida por criar, mas não tenho jeito para gestão, não tenho. Sou terrível a gerir, sou muito emocional. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de lidar com pessoas, mas pela vibração do ser humano, por estar com a pessoa. Quando há envolvências de negócios, eu não sou, porque depois eu não sei ser preto no branco, para mim é tudo florzinhas, floreados e país nas maravilhas e as pessoas são todas incríveis e não há maldade em ninguém e pronto. E infelizmente neste mundo não é bem assim. E isso para mim era muito violento, porque às vezes dizia assim, não, acham, esta pessoa, alguma vez ela vai fazer isso? E o meu marido dizia muitas vezes, não é este mundo, as pessoas não são todas iguais. Não, jamais, nem penso isso, nunca vai acontecer. Pronto, e a verdade é que foram acontecendo algumas coisas muito desagradáveis e pronto, e tivemos que reestruturar tudo completamente. Ou seja, neste momento estou quase como a começar outra vez do zero, portanto estou a criar uma empresa outra vez, só com a diferença que já tem nome, já tem histórico e já tem produto e já tem comunidade, pronto, mas agora tenho que alinhar aqui isto tudo direitinho para as coisas funcionarem, até porque entretanto, pois também há várias coisas que eu acho que nós às vezes como empreendedores temos de pensar, por exemplo, eu tenho uma família numerosa e embora eu costume dizer que este é o filho a quem eu dedico mais tempo, e é verdade, e se já me culpei por isso, hoje percebo que se eu fizer bem feito, acabo por estar melhor para os meus outros filhos, porque eu vivo isto corre-me também no sangue, eu sou completamente apaixonada por aquilo que faço, acho que não dá para notar, não é? Sou mesmo apaixonada, eu vibro com isto, eu acordo e o que é que eu vou fazer hoje? Só quero fazer coisa. E sei sempre o que é que vou fazer, o que é que vou criar, o que é que vou apresentar, e sempre cheio de ideias, embora, por exemplo, isto também ter muitas ideias, também já percebi que às vezes não é positivo, as pessoas diziam muitas vezes, tu tens sempre ideias para tudo, pois é, o problema é que depois eu tenho ideias para tudo e não faço nada, não é? Porque uma pessoa é muito idiota, mas não faz nada. Então agora é assim, tens muitas ideias, está perfeito, põe as ideinhas todas, aponta-te direitinho e pensa assim, esta está a funcionar, está a correr bem, pronto, termina, ok? A seguir, calma, a seguir passas para a outra, uma coisa de cada vez. Pronto, também, é muito isto, e nós termos de perceber, tal como um filho tem, por isso é que eu associo tanto a borboleta à maternidade, como nós, mulheres, quando somos mães, nunca mais vamos ser a mesma pessoa, é impossível, não é possível. Nós nunca mais somos sozinhas. Eu sei que há pessoas que ficam muito chateadas quando chamam mãe em vez do nome da pessoa. Eu, sinceramente, eu entendo isso, porque nós nunca mais vamos deixar de ser mães, é uma coisa que não dá, não se para. E eu acho que isto de ser empresário é um bocado como ser, é como o processo de ser mãe. É mãe. E é também o processo de crescimento dos nossos filhos, porque há miúdos que
falam muito, sei lá, por exemplo, eu tenho 3 filhos completamente diferentes. Eu tenho uma filha que aos 12 meses falava como se não houvesse amanhã, coitada, filha de sua mãe, não é? E tenho um que tinha 3 anos e só eu é que o entendia. E agora dizem-me assim, porque um é menos inteligente. Não, não tem a ver com inteligência, tem a ver com processo, tem a ver com tempo. E eu só há muito pouco tempo é que eu percebi que isto era mesmo um processo e que ser empresário é isto, é preciso tempo, é preciso um processo, é preciso cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Muitas vezes. Daniela, uma coisa que nós falamos muito é que, e eu e o Rui falamos muito nisso, que é o ser empresário é quase um pretexto, é um dos melhores pretextos, um dos melhores contextos para nós termos um processo de grande desenvolvimento pessoal. É o melhor do mundo. Nós confrontamos com muita coisa. Explicar um bocadinho em jeito até de aprendizagem, como é que tem sido o teu desenvolvimento pessoal, como é que tem sido o teu crescimento enquanto empreendedor, enquanto empresária? Olha, então, é assim, eu tenho a empresa, minha filha nasceu em 2013 e eu tenho a empresa assim, digamos, mais como empresa mesmo, não tanto como aquela fase de teste, desde mais ou menos 2014, aí por março, abril, que acho que foi quando nós abrimos o primeiro espaço. Neste momento tenho 2. E o que é que acontece? Há uma fase de deslumbramento. Acho que é aquela fase de, ok, o negócio está a funcionar, tu estás lá e as coisas estão a fluir. Mas depois há um processo em que, quando tu sentes que as coisas não correm bem, há pessoas que lidam bem com isso, há pessoas que não. Eu tenho, ou seja, independentemente da empresária, como pessoa, eu também só percebi isso há pouco tempo, que embora nós achamos que não fazemos isso, eu sempre fui uma pessoa que sempre me comparei muito. Porque, por exemplo, agora, pronto, ainda me custa dizer isto, mas agora não sou obesa. Vocês perceberam que ainda me custa dizer isto. Mas é mesmo verdade, eu tive muitos anos de terapia, porque eu, quando era miúda, era obesa. E eu digo isto porque isto eu assumi como estando era. E ainda é um processo que, ainda hoje, quando eu digo não sou, eu penso, mas ainda podias ser mais magra. Aquela coisa, eu acho que isto é o que acontece nas empresas, e principalmente quando temos uns perfis pessoais como o meu, o que é que acontece? Tudo o que acontece eu assumia como é culpa minha. É porque eu sou uma incompetente, é porque lá está, porque depois era aquela coisa, quando eu era miúda era, porque as tuas primas são magras, tu és gorda, é porque queres, não é? Tipo aquela... E então isto foi-me ficando, e depois eu costumo dizer, então de brincadeira, eu morava numa aldeia, da qual eu tenho muito orgulho e vou sempre à Festa da Terra, porque eu sou da Tuga, a verdadeira Tuga, a pessoa vai à Festa da Terra, adoro, sou mesmo a verdadeira Tuga, não tenho problema nenhum em assumi-lo, acho mesmo que gosto mesmo. E então é aquela coisa de sentir que estava sempre no nível de baixo, não é? Tipo, era a mais gorda, a mais feia, a que usava óculos e a inteligente, não é? A que tirava boas notas, não é inteligente, a que tirava boas notas. Aqui uma série de coisas, não é? E depois lá está, depois era aquela coisa também, pronto, também relações pessoais e mesmo com os pais também algo complexas, pronto, também fui sempre assim um bocado fora da caixa e quis sempre um mundo de outra maneira e para mim era sempre tudo mágico, não é? E depois, por exemplo, eu era completamente apaixonada por livros e a minha mãe achava uma idiotice pegada, não é? Pegar nos livros e isso não faz sentido nenhum. E depois também venho de um meio que lá está, esta coisa de me dizerem que o têxtil é trabalho escravo. Uhum. Que o têxtil é trabalho escravo, que é preciso trabalhar muito. Eu sempre tive aquela coisa de que nós temos de trabalhar muito, temos de trabalhar muitas horas, estar muitas horas, e ai de nós que ou não tínhamos trabalho no sentido de trabalho físico, percebe? Eu venho de uma formação... Sem suor e lágrimas, não é? Exatamente, tipo, tens de trabalhar muito, e ainda hoje me dizem isso, por exemplo, ainda hoje dizem, mas não tens trabalho, mas
Se não tens não, eu estou a pensar no trabalho que vou executar para executá-lo bem. Eu hoje já consigo fazer isso, mas era tipo há meio ano atrás, se calhar era. E por isso é que o Covid para mim foi tão violento, porque de repente fecharam-me em casa com 3 criaturas, com uma na primeira classe, e eu estava fechada em casa. Tipo, toda aquela minha realidade de andar a 1000 a hora, fazer 1500 coisas, a minha rotina de ir ao ginásio, ir levá-los à escola, fazer tudo e mais alguma coisa na empresa, reunir com os fornecedores, reunir com as outras empresas que trabalham connosco. Amarrada? Não, eu não me senti amarrada, eu senti que ia morrer, e de repente, para além disso, também tive também tive uma situação de doença grave, digamos assim, pronto, foi resolvida, whatever. Naquele momento eu pensei assim, acabou tudo. E depois, tipo, em janeiro, ligam-nos as nossas lojas de Inglaterra e dizem, está tudo cancelado. Então, de repente, tudo aquilo que me era dado como garantido, e mais do que isso foi, eu naquele momento pensei assim, a culpa é toda minha. Eu sou a culpada disto tudo. Porque eu é que produzi e agora as lojas não vão comprar o produto e ninguém vai querer comprar isto e eu vou ser a pior mãe do mundo porque eu estou 24/24 horas com os meus filhos e estou sempre a gritar com eles e porque a minha filha diz que se está a sentir asfixiada dentro de casa e porque eu grito com ela e porque eu grito com a outra e porque eu não os consigo pôr a dormir e porque eu vou ficar gorda também, não é? Não é? Que estamos ligados já, não é? Então foi tipo, eu não consigo, eu bloqueei totalmente, eu bloqueei assim, eu agora, depois de ter passado, eu lembro-me de quando foi a última vez que supostamente iam fazer que iam abrir, não é? Que o Costa andava ali, não sabia se vai, não vai, não é? E o meu marido mandou uma mensagem a dizer assim, olha, entretanto vão decidir se as escolas vão abrir. Eu só me lembro de mandar uma mensagem a dizer assim, a próxima vez que tu me disseste seja o que for, sem ser garantido, eu não me responsabilizo. Mas estão a ponderar. Eu não quero saber se estão a ponderar. Eu quero uma certeza. Eu só queria que ele dissesse que sim ou que não. E eu lembro-me, tipo, a televisão, eu liguei a televisão quando ele foi lá dar a notícia, eu só me lembro dele dizer que sim. E eu chorei compulsivamente durante N tempo. Só um dos meus filhos disse assim, mãe, o que é que tens? Eu, nada. Só que a verdade é que eu acho que em vez de perceber que aquilo tinha... Que havia, e depois é uma coisa que me irritava imenso. Era quando eu estava com alguém e alguém me dizia assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. E bem, a pessoa acabava de dizer aquela frase e eu pensava assim, eu não respondo por mim. Juro que eu não respondo por mim. Eu vou bater em alguém, só pode, Daniela, controla. Mas demorou muito tempo a eu perceber porque é que as pessoas diziam aquilo, se para mim aquilo tinha sido... Até que um dia sentei-me e olhei para as fotos, tipo, comecei a ver o que é que efetivamente, o que é que era tão mau, o que é que eu tinha, porque é que aquilo era tão mau na minha cabeça. E então acho que foi aí que eu levei assim a maior pancada da minha vida, que foi tipo, aquilo não foi assim tão mau, porque eu fiz coisas que nunca teria feito, que nunca teria tido tempo para fazer se não tivesse sido assim. Aquilo foi mau porque eu culpabilizei-me de não estar a trabalhar, de não estar a fazer aquilo que me tinham dito que eu tinha que fazer. Ou seja, eu nem sequer dava espaço de aceitar coisas diferentes na minha vida, dizer assim, as coisas podem mudar. Ou seja, é assim, vai continuar a ser assim. Ou seja, e eu percebi que tudo aquilo que eu abominava, que são pessoas, e eu tenho um fascínio por essas pessoas, mas eu abomino esse tipo de coisas, que é pessoas que conseguem trabalhar 20, 25, 30 anos numa empresa. É assim, se for numa empresa minha em que eu estou a fazer coisas diferentes todos os dias, ok. Agora, pessoas que vão para uma empresa carregar num botão na máquina e passam lá 8 horas por dia, sempre a mesma coisa. Aquilo a mim, tipo, não. E eu percebi que era isso que eu inconscientemente estava a fazer. E quando me tinham dado uma coisa diferente, aquilo levou-me tipo, a não saber fazer nada com aquilo. Nem sequer consegui perceber que era uma coisa mundial, que ninguém tinha culpa daquilo e que eu tinha que aprender a lidar com isso. Pronto, então quando eu percebi, bem, olha, assim, tens 2 hipóteses, ou ficas maluca de vez, que não era difícil, ou então, tipo, arranjei quase que uma comunidade, não é?
e disse, epá, olha, é assim, cambada, eu tenho que encontrar tolos como eu, portanto, vamos lá para aqui e vamos ver se isto é assim, já que é tudo empresários, é tudo tolos, eles todos juntos deve dar alguma coisa. Pronto, e então entrei num grupo e comecei a perceber que, pá, afinal não era maluca, afinal havia tantos malucos como eu, piores, Num grupo não é? de empresários, não é? Exatamente. Ou empresários, ou quem queria ser empresário, o que é mais engraçado, não é? Porque, ou, por exemplo, pessoas que já têm negócios ao mais alto nível e pessoas que ainda nem sabem que negócio é que querem ter, mas no fundo anda ali toda a gente, não é? Tipo, com as bolas de fogo na mão, tipo, a ver o que é que vai fazer. E a verdade é que a mágica de ser empresário é esta. É tipo, nós nunca sabemos, ou seja, nós temos que saber a questão da estratégia, mas se alguma coisa nos abalar, em vez de fazerem como eu fiz, que foi bloquear totalmente e achar que eu era a maior imbecil à face da Terra, ok, está tudo certo. Ou melhor, não está tudo uma porcaria. Mas ok, agora respira fundo e tu sabes que alguma coisa vais ter que fazer. E pensa. E eu não sou muito boa a pensar. Sou mais a fazer. E acho que agora estou num processo que em tudo... Mesmo que, lá está, e isto tem-me feito crescer em tudo, mesmo, por exemplo, na relação com os meus filhos, eu culpava-me por tudo, porque eu estou em casa com eles, mas não lhes estou a dar a devida atenção, porque eu estou ao telefone, porque eu estou a gerir a empresa por casa, porque eu não consigo fazer bolos com a minha filha. Ok, até o dia em que eu me sentei com a minha filha no sofá e disse-lhe, filha da minha vida, eu percebo, eu sei que tu queres fazer bolos, eu sei que tu queres fazer a quinta do pinipom, assim, porque depois os professores mandavam 52 trabalhos para fazer. Eu disse, a mãe tem uma empresa, a mãe tem que tentar gerir o mínimo que conseguir a empresa, porque temos lá pessoas a trabalhar e eu não consigo fazer isto. Mãe, mas tu não trabalhas para outras pessoas, porque as mães das minhas amigas estão em casa. Não, filha, eu estou em casa, mas eu tenho que gerir as mesmas coisas, tenho que pôr as coisas a fazer. Então isso é o que quer ser dona da empresa. Filha, é mais ou menos isso. O teu pai explica-te melhor logo à noite. Mas até ao dia em que eu comecei também a explicar à minha filha, ou seja, em vez de eu ter vergonha de não conseguir fazer a mesma coisa que as outras pessoas faziam, porque trabalhavam para outras pessoas, porque até tinham empresas, mas eram melhores a gerir as vidas delas do que eu comecei a ser transparente com ela, a dizer, Daniela, Inês, a mãe não consegue. Pronto, e não consegue. E acho que comecei a crescer e nisso, ou seja, comecei a perceber que eu não tenho que ser os outros, eu tenho que ser eu. Agora, há coisas em mim que eu posso melhorar, que efetivamente se eu passar por um processo mesmo doloroso de aceitação e de, ok, aqui não és boa, mas aqui onde tu és muito boa, aproveita isto que és muito boa. Pronto, e o que não és muito boa, delega. Se não és muito boa, para quieta, se estás a fazer as neiras. Porque o que é que acontece? Muitas vezes nós não somos muito bons naquilo, estamos focados em ser bons naquilo, e naquilo em que somos muito bons, deixamos de estar focados no que somos muito bons. Então, ou seja, não fazemos merda nenhuma de jeito que nenhuma coisa nem outra. Que isso era a minha máxima. Desculpem, não podia dizer as neiras. Não, disseste muito bom. Só sei um. Aqui é café. Pronto. Não estamos no escritório, estamos no café. Mas isso é muito interessante, estás a dizer, porque às vezes, isso também às vezes é um pouco pedir ao Ronaldo, que é o melhor avançado do mundo, agora vai para a baliza, não é? Agora vai ser guarda-redes. Mas eu não sou bom a ser guarda-redes, eu sou bom a marcar golos. Portanto, não desvirtuem aquilo que é a minha identidade. Exatamente, mas e acima de tudo, eu não desvirtuar aquilo que é a minha identidade, não é? Por exemplo, eu tinha muito aquela coisa que eu acho que toda a gente passa por isso. Eu costumo dizer, e eu sei que isto faz confusão a quem é extremamente organizado, mas eu costumo dizer que eu sou desorganizada na minha organização. Vocês se entrarem no meu escritório ficam loucos, quem for organizado. Mas eu garanto-vos que eu sei, ao telefone, eu consigo dizer a uma pessoa para ir ao sítio A, B, C, mais à direita, mais à esquerda, debaixo daquele padrão, está ali a agulha. Mas não mexam, está desorganizado, estejam quietos, porque o meu cérebro, porque assim, só recentemente é que eu percebi isto, mas juro, mesmo recentemente, porque eu passei muitos anos a ouvir dizer, tu és muito desorganizado, eu não sei como é que se... E eu pensava assim, Fónix, eu não sou desorganizada, eu gosto de barulho à minha frente, eu gosto de barulho visual, porque o barulho visual obriga-me a condensar as cores, as imagens, não sei se
percebem? Tipo, Sim. para quem cria, para quem faz junção de cores, de tecidos, de padrões, nós temos a necessidade de confusão. Eu tenho, há pessoas que, mas cada um à sua maneira. E às vezes é assim, caraças, porque eu tinha a sensação que cada vez que organizava tudo, nunca sabia de nada e ficava tipo, ficava com o cérebro tipo vazio, sabe? Uma sensação de quase que ficava nua, tipo, Sim, ai tipo meu Deus, está tudo bloqueada, não tão, é? Bloqueada. ai, está tudo tão arrumado, credo. E recentemente tipo, eu comecei a dizer esta frase, disse, malta, ok, eu sou desorganizada na minha desorganização, vocês têm o vosso espaço, eu tenho o meu, não mexe, ninguém mexe nas minhas coisas, está ali, está ok, tipo, deixem-me estar sossegado. Em vez de, muitas vezes, eu tipo, bloqueava e pensava assim, fogo. E deixaste de sentir mal por causa disso, não é? Exatamente, porque às vezes eu ia no carro e assim, fogo, sou desorganizada, Tem não que ser sou mais boa, organizada. tem que ser... Mas, Não sou... e muitas vezes pensavas que tem que ser mais organizada à luz daquilo que os outros acham que é organização. Exatamente, o problema é isso, é a tua comparação constante, tu tens que ser sempre à luz do outro. Epá, não, tens que ser sempre à tua luz. Por exemplo, eu digo assim, ok, eu moro com outra pessoa, se a outra pessoa não lida bem com desorganização, ok, é uma questão de sermos nós que vamos encontrar aqui um meio termo. Eu respeito o espaço dele, ele respeita o meu, está tudo certo. Caraças, na empresa eu tenho a minha secretária, tenho a minha sala, deixem, se aquilo que tiver a arder, deixem estar, a responsabilidade é minha. E é muito esta coisa de nós estarmos sempre, por exemplo, é a mesma coisa, é em tudo, mesmo, por exemplo, esta coisa básica da minha filha, do, ai mãe, mas as minhas amigas fizeram um bolo com a mãe, e eles adormeciam e eu ficava a chorar horas, a pensar, sou a pior mãe do mundo, porque eu não fiz isto, porque eu não fiz aquilo, porque eu não sou paciente, porque eu não sei... Não, Daniela, respira fundo, explica-lhe, e um dia pegas em que tu estejas com a cabeça para isso e dizes, ok, Nocas, hoje vamos fazer um bolo. A mãe tem aqui 1 hora, estou completa. Agora, eu ia fazer com um bolo com ela, para estar aos gritos com ela, para estar desesperada porque estava ali a fazer o bolo e não estava a fazer outra coisa qualquer, que eu precisava de fazer outra coisa. E então é isto que eu tenho aprendido, é pegar nestas comparações, neste pânico todo de que eu nunca sou suficiente, é muito isto. O meu mantra de vida, até há bem pouco tempo, é eu não sou suficiente em nada, não era só na empresa, mas lá está, como eu sou completamente apaixonada, e depois é assim, passei muito tempo a dizer, vou fechar a empresa, acabou, não, vou fechar a empresa, faz outra coisa qualquer, que eu não tenho problema em fazer outra coisa qualquer, só quero aquela coisa de, se eu não sou suficientemente organizada, não sou boa, não sou organizada, não sou boa gestora, não sou, então, mas vale fechar, então não serve, não, até que eu percebi que, tu és muito boa nisto, tu és extremamente idiota, mas pensa, respira. Então comecei visualmente, foi o que eu já tinha partilhado com vocês, sento-me num barco, perdida, no meio do oceano, como eu fiquei quando fui Covid, e começo a tirar areia. Né? Aquilo tem muitos sacos de areia lá dentro, e eu começo a dizer, qual é que é o saco importante? Se só ficar um saco, está tudo bem. Okay? Tira tudo para fora. Pronto. E depois eu tenho lá a cana de pesca e vou buscar num saco que agora faz sentido. E trago mais um. Pronto. Agora já podes tratar deste saco. E quando eu der por ela, já tenho tudo ali, os sacos que estavam a não permitir que eu continuasse o caminho. É um bocado isto. Eu nunca tive esta capacidade de deitar coisas fora. Eu só acrescentava. Não é? Sente-se outra leveza. Completamente diferente. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi ultimamente é o deitar fora e o não comparar. São duas coisas que, por exemplo, quando nós estamos a fazer uma formação, como eu estou a fazer com vocês, eu já tinha feito outras, e qual é que era a minha sensação? Eu não sou, lá está, eu não sou suficiente, porque as outras pessoas, eu tinha a sensação que toda a gente conseguia ou ter resultados, ou fazer a formação, fazer direitinho, tudo, como aquilo devia ser, tudo. E eu nunca conseguia nada, porque eu nunca tinha tempo, Se uma das coisas era porque, ok, eu tenho que aprender também, e é uma das minhas metas para este ano, tenho que encontrar e dizer assim, olha, este bloco de tempo tu vais fazer, isto nem que seja só meia hora por dia, assim como eu consigo encaixar o ginásio, porque lá está, eu não consigo abdicar, é uma questão de sanidade mental para mim, tenho que encontrar, nem que seja meia hora por dia, mas estou ali, focada naquilo, ok. Mas quando tu tens um tempo curto
e precisas de uma aprendizagem grande, que foi o que me aconteceu, em que eu tinha uma headline para lançar o site, eu disse, ok, não vais fazer, ou seja, não vais fazer a 1000%, mas o que fizeres, faz bem feito, faz com a certeza de que vai funcionar. E foi o que eu fiz. E a verdade é que, olha, posso dizer que foi assim os 3 meses mais espetaculares. E digo-vos, olha, como a serpente, trinquei tantas vezes a minha língua, eu só pensava, como é que eu fui capaz de dizer que queria fechar a minha empresa? Como sou estúpida, se fizeste isto a 10%, e foi, mas é que eu tenho a certeza que fiz tipo a 10%. E foi incrível. Se eu fizer a 50%, o meu objetivo para este ano já nem é fazer a 100%. Porque se eu comparar comigo, se eu fiz 10 e tive assim, se foi incrível, se os resultados que eu atingi foram inacreditáveis, se eu no próximo ano fizer 20, vai ser espetacular porque dobrei a meta. Mas se eu fizer 50, são 400%, 500% mais. Ajudem-me aí nas contas, sou boa à matemática, categoria. Portanto, eu já não procuro os 100%, claro que eu quero os 100%, ok, claro que toda a gente quer. Mas se calhar é melhor, se eu sei que não lido bem com isso, se eu sei que não lido bem com a frustração, se calhar é melhor eu começar a pôr metas completamente que eu consiga alcançar. Ou seja, não metas pequenas. Realistas, não é? Mas metas, se calhar um bocadinho até mais do que realistas, sabes? Aquela meta que tu dizes assim, mas depois é aquela coisa de, se eu com 10% consegui isto, Daniela, 10%, graças, se tu fizeres mais um bocadinho, se tu continuares com este foco, com esta ânsia e com este querer conhecer-te melhor, porque eu sinceramente acho que a grande revolução que está a acontecer é em mim, não é na empresa. No fundo, percebes? Eu acho que nós somos muito melhores empresários quando nos respeitamos a nós. Uhum. Eu acho que a base, e se calhar eu estou completamente errada e estou completamente maravilhada com aquilo que estou a viver, percebes? Com a diferença que eu tenho sentido da minha postura. Mas a sensação que eu tenho é que quanto mais eu me conhecer e quanto mais eu me aceitar, mais eu cresço e mais o meu negócio cresce, mais eu consigo ser criativa, mais eu consigo inspirar os outros, percebes? Porque no sentido de, é mágico, sabes? É mesmo mágico. E o mais importante, Daniela, é que, por exemplo, se tu não estivesses bem, eu conheço já há algum tempo, como eu disse, não é? Eu já vi várias Danielas, várias fases da Daniela. E se não estivesses bem, não estavas aqui a partilhar como estás a partilhar. Não tenho... isso não, olha, já sabia, eu estava aqui, já sabia. Mas a sério, eu só gostava, a sério, mas eu só gostava mesmo que as pessoas pudessem sentir aquilo que eu estou a sentir. E acho que vocês também tiveram este poder, estou a falar mesmo a sério, porque eu sou tão emotiva que às vezes, por exemplo, uma coisa que eu tenho, sou extremamente emotiva, às vezes eu penso assim, por exemplo, uma coisa que também me criticavam imenso, tu és muito emotiva, pareces uma criança. Parece, pois, eu quero ser uma criança, eu amo ser assim, deixem-me chorar, deixem-me ser emotiva, deixem-me expressar aquilo que eu sinto. Porque assim, eu prefiro expressar coisas boas, sentimentos bons, por exemplo, normalmente eu fujo de sentimentos maus. E, por exemplo, ainda agora tenho o meu grupo de amigas que são, pronto, das mães dos amigos das minhas filhas, que tenho 2 pessoas que também são empresárias, a dizer que estão com muito medo de 2023 e não sei o quê. E eu, pela primeira vez, estávamos a almoçar e disse, Daniela, e tu? Eu não vos vou mentir. Eu estou com a sério, é este ano, é agora. E se vocês me perguntarem assim, mas é a nível empresarial, não tem a ver com a empresa, eu sinto que é todo um crescimento, uma sensação de que, Daniela, encontraste o caminho, não fujas agora, não tenhas medo, tipo, vai com calma, faz as coisas com cabeça, vai haver dias maus, vai haver dias muito maus. Por exemplo, eu ia cheia de energia e primeiro dia do ano, vinha para a empresa, a minha filha fica-me dura, e eu pensei... Fui ao hospital e a médica disse, fiquei em casa com ela, eu pensei, saí do hospital, pensei, vou bater em alguém, já começou, depois pensei, respirei fundo dentro do carro, disse, Daniela,
Menos, aproveita o tempo com a miúda, foca, faz umas coisas, vai ver as formações que nunca tens tempo para fazer, olha para as coisas e continua com essa vibe. E foram 2 dias incríveis. Eu montei um puzzle com a miúda e neste momento está a gente a pensar, que ridícula, mas... Não, desculpem para mim, eu descer à terra e pensar, ok, Daniela, montar um puzzle é uma cena incrível, é uma coisa que a miúda não vai esquecer. E já tenho prometido amanhã, tenho que montar o puzzle com o outro, porque ela foi contar ao irmão e eu... É verdade, e eu disse assim, Afonso, agora a mãe não consegue, mas eu prometo que no sábado de manhã a mãe monta o puzzle contigo. Está bem. Mas eu sei que para quem está a ouvir pode pensar, esta conversa parece um bocado maluca, mas é real que é. Eu não descia à terra nestas coisas básicas, eu achava que era logo uma desgraça, era logo, já vai começar mal o ano, já vai ser uma desgraça, já não vai ser nada como eu previa, porque já não vou fazer nada do que queria. Oh, calma Daniela, são 2 dias, ok? Yeah. Tipo, paras 2 dias, sossegas, acalmas-te. E eu nunca tive esta capacidade. Porquê? Porque a primeira coisa que eu fazia é, pronto, já sou uma imbecil, já não vou fazer isto, já não vou fazer aquilo, já não vou seguir, já não vou atingir este objetivo, já não vou... Daniela, se calhar até vais atingir mais objetivos. Para, tipo, sossega, acalma-te lá, tipo, ok? E pronto. É engraçado que, deixa-me só dizer uma coisa, porque é engraçado que tu estás a dizer, eu acho que no final do ano eu disse a mesma coisa ao Nuno, não sei se te lembras, Nuno, que eu disse assim, pá, isto vai acontecer, isto, não é? Eu dizia, pá, isto vai acontecer, isto nós vamos explodir, meu, isto vai explodir. E não era nada, tipo, exatamente como tu estavas a dizer, que é, pá, toda a gente pessimista, não sei o quê. E o que é certo é que este último ano, aqui na nossa empresa, nós, contra todas as expectativas, nós vendemos na pior altura, que em teoria, entre aspas, era a pior altura para vender, que era quando o pessoal estava de férias, e era no final, acho que foi mais ou menos ali em novembro, dezembro, que no nosso caso não é, em teoria, mais uma vez, a melhor altura. Mas o que é certo é que nós, pá, não sei, tem a ver com isso que estavas a falar, que é, a gente acredita. Quando a gente acredita e quando nós assumimos que o controle da nossa vida está nas nossas mãos, não é? E da forma como nós nos relacionamos com aquilo que acontece, pá, tudo o que possa acontecer não nos abala, percebes? Não, mas olha, Rui, é Eu assim, acho que- desculpa, eu tenho que dizer uma coisa. A coisa mais incrível que pode existir é uma pessoa estar a dormir, acordar e olhar para o telefone e dizer assim, vendeste não sei quanto. Quando eu descobri essa magia, meus amigos, Isso é bom. agora é que ninguém me para. Não, é verdade. Olha, mas eu acho que tu estavas a dizer que não sei se estas coisas da importância, de quem nos está a ouvir pode achar disparatado, e eu acho mesmo que é das coisas mais importantes que nós podemos estar a falar. Porque mesmo quando nós falamos em negócios, não é? E gestão de negócios e tudo mais, eu acho que esquece completamente, uma coisa é gerir um negócio, mas há uma coisa muito mais importante antes disso, é gerirmos a nós próprios. Exatamente. E sabermos gerir a nós próprios. Isso, e é isso que eu acho que e quanto é isso mais eu me gerir... estás a falar, tem a ver com a forma como tu lidas contigo próprio, não é? Eu acho que quanto mais eu me gerir, mas no sentido de... E saber gerir-te é mesmo como saber gerir uma empresa. Ou seja, tu tens que saber gerir o bom e o menos bom. Não é o mau, porque eu acho que nós temos... O nosso cérebro tem uma tendência, e isso... Vocês partilharam isso connosco, e eu fiquei a pensar muito sobre isso. O nosso cérebro tem uma tendência muito grande só para o que é mau. Porque acaba por ser... Porque o que é bom é tão positivo que às vezes nós não estamos... Eu estou a falar, pronto, de situações como a minha, que fui educada nesse sentido, de que tudo é mau, de que nunca nada chega, de que é tudo sempre pouco, não é? Mas afinal... E às vezes o que acontece de bom, às vezes atribuímos à sorte. Exatamente. Porque tivemos sorte, é porque foi um momento de... Está E não toda é a gente só a crescer isso. E portanto eu também cresci. Não é só isso, por exemplo, eu venho, por exemplo, eu venho daquela típica família em que o patrão é sempre o maior, aquele nome muito feio que se diz, eu ouço constantemente. O meu pai ainda hoje diz isso, e por exemplo, tanto eu como o meu marido temos os 2 empresas,
E ainda hoje o meu pai, tipo, qualquer coisa é, mas tu por exemplo, a minha filha ficou em casa e eu desesperada, não é? Por exemplo, mas tu também tens a empresa, tu também és patroa, e eu, por isso mesmo, tipo, se eu não fizer, tipo, ele não vem, tipo. Mas é muito isto, eu passei muito tempo a pensar assim, e depois, lá está, por exemplo, fazer uma comparação um bocado estúpida, que era tipo, eu tenho empresa, mas eu tenho um irmão e ele trabalha numa empresa. E ainda hoje eu ouço muito, porque o teu irmão, ele não tem culpa, percebes? Sim. Ele não, mas eu ainda hoje dava por mim a pensar assim, fogo, é aquela, lá está, para além de ser, para além de tu te comparares, é a necessidade de valorização daqueles que para ti supostamente são mais importantes. Claro. E quando tu começas a perceber que mesmo essas pessoas não fazem isso por mal, mas porque não têm sequer entendimento para mais, e nem sequer nunca vão ter, por mais que lhes expliques, não vão ter, porque não são pessoas como nós, não são pessoas como eu, que me sento com a minha filha e digo-lhe, filha, eu não consigo, e assumo as minhas fraquezas e explico-lhe o porquê. Para ela pode não fazer sentido, mas eu dei-lhe uma justificação lógica e razoável para que aquilo esteja a acontecer. E peço-lhe desculpa. Eu, se falho com a minha filha, eu penso no assunto e à noite chego e digo, Inês, olha, a mãe foi injusta contigo, não fui correta por isto, por aquilo, por aquilo. Assim como se for o contrário, também assento e achar-me a razão. Mas este papel que nós hoje temos desenvolvido em nós, os meus pais jamais vão ter ou jamais têm. Eles não têm entendimento para perceber. Cada vez que me dizem, mas o teu irmão é que é, aquilo magoa-me a um nível... Hoje já não me magoa, já me é indiferente. Mas honestamente não é completamente indiferente. Assim, bem lá no fundo, aquilo fica, não é? Tipo, mas o importante é tu agarrares as outras pessoas todas que te dizem, mas tu consegues, tu fazes. E por mais que aquilo te doa, tu pensas assim, o meu pai se calhar também nunca teve ninguém que lhe dissesse que ele é excepcional. Ele não sabe fazer isso. Ele não sabe, ele nem sequer sabe que é. Ele, percebes? E eu demorei muito tempo a perceber que não era culpa minha, tipo, que não era eu que estava errada, percebes? Tipo, Daniela, é o que é. não demoraste assim tanto tempo. Quem me dera a mim, com a tua idade, eu já saber isso. Eu demorei muito mais tempo que tu. Mas é assim, eu digo isto e juro que tento, isto é quase um mantra obrigatório, que é para não me deixar, mas por exemplo, eu afastei-me, foi uma coisa que me demorou, mas fui-me afastando mesmo e eu tive essa consciência, deixei de ir àquele dia típico que vamos aos pais, depois já deixei de ir ao domingo e agora já evito quase ir, porque cada vez que eu vou vai haver alguma coisa que eles vão dizer, tipo, eu não consigo ouvir dizer, espetacular, como é que tu ainda consegues ter a empresa e muito bem, e não sei o quê. Não, como eu tenho empresa, como eu sou empresária, para mim é tudo fácil. É espetacular. Se a miúda está doente, podes ficar em casa com ela, tu afinal és empresário. Não interessa se não meio dinheiro, o que interessa é que tu podes tudo. Mas é isto, ser empresário, eu acho que nós só conseguimos ser empresários se conseguirmos ser pessoas. E eu não estava a ser pessoa. Sim, não pessoa no sentido... Não estavas a tratar-te como um ser humano, não é? Sim. Eu era uma máquina. Lá está. Tudo aquilo que eu abominava era o que eu estava a fazer. Exatamente. E nem estava a dar conta disso. E que desvirtuava aquilo que tu eras. Exatamente. Aquilo que tu és. Olha, e então, deixa-me mudar aqui um bocadinho o assunto para sairmos um bocadinho aqui do tema deste tema, que é tem mais a ver com o teu desenvolvimento e até para já estamos aqui para 1 hora a falar, acho eu. O tema, ou seja, a conversa está boa. Mas fala-me um bocadinho então, e o que é que tu fizeste? Ou seja, tu há bocado falaste que começaste a receber mensagens, depois veio o Covid, não sei o quê, e agora estás a mudar a empresa. O que é que aconteceu? Diz-me lá então o que é reinventar a empresa? O que é que Olha, então foi foi a viagem mais alucinante que vocês possam imaginar. A sério, foi a coisa. Isto estava um livro. Passei. Um dia. Praticamente. Um dia vai dar um livro. Vai. Passei, eu não sei porque eu estou a ficar sem luz, mas estou no mesmo sítio, não interessa. Passei quase 2 anos numa guerra interna na empresa. Sim, suspense. Porque vamos fazer um site, vamos sim senhor.
primeiro, assim, o primeiro pilar logo que lá está, que só agora é que eu o assumi e não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Tá bem, vamos criar um site. E eu só pensava, não, vamos criar um site, mas tem que ser uma coisa. Tem que ser assim uma coisa fenomenal, porque como é que eu vou criar um site se depois vou ficar sem a minha comunidade? Então pensei assim, eu agora não posso. Não. E eu pensei assim, como é que agora vou criar um site que... Peço desculpa, fui interrompido. Continuo. Como é que eu agora vou criar um site, depois vou ficar sem a minha comunidade, não vou falar com os clientes, então aquilo era tipo, eu quase que tinha um ataque cada vez que me lembrava que ia montar o site. Mas claro, como estava a ser feito internamente, eu não disse não. Então queria um site fechado, então aquilo estava tudo a ser feito de raiz. Toda a gente me dizia, tu és completamente louca, não por cima tens imensos tamanhos, imensa diversidade, tu fazes peças com alterações, permites isso ao cliente, esquece, criar um site de raiz, isso é de doidos, nunca na vida. Não, mas eu tenho que ser um site fechado, porque eu não quero que qualquer pessoa veja os meus produtos, porque eu quero fazer lançamentos para a minha comunidade, porque as minhas clientes têm que falar comigo, porque senão elas depois vão para o outro lado, já não vão querer saber de mim, porque eu só falo com elas por mensagem, aquilo, eu falo com elas como se estivesse com amigas, então agora se eu não falo com elas, elas não vão querer saber mais de mim. Então foram 2 anos de pânico total. Puxa daqui, puxa dali, vai da então ao dia em que o site... Sim, porque depois também primeiro que o site viesse, né? Porque eu empancava de um lado, como é que se diz lá, os engenheiros de lá da coisa empancavam do outro e depois diziam que aquilo não era possível fazer, mas eu tinha que dizer que aquilo tinha que dar para fazer, porque se não desse para fazer já não dava, pronto. Então aquilo foi até o dia em que se lançou o site. Tudo muito bem. Lançámos o site, aquilo correu, mas era um site fechado, em que a pessoa tinha que se inscrever para poder aceder ao site, assim, uma confusão que eu confesso-vos que agora já estou numa fase tão simplificada que eu já nem me lembro das confusões todas que eu fiz. Pronto. E aquilo até vendeu e coisa e tal, e coisa até foi... porque depois eu só permitia às pessoas comprar no site através de uns lives no Zoom que eu fazia, que dava o link à pessoa para ir ao Zoom, para depois... Portanto, imaginem o caos disto. Pronto, conclusão. Até um belo dia em que nós só tínhamos um método de pagamento ou 2, e eu disse, não, esqueçam, isto é impossível, nós não conseguimos trabalhar com estes métodos de pagamento, só tínhamos, acho que era MBWay, transferência bancária, ainda por cima da transferência bancária, que era o caos, que tínhamos que estar sempre a confirmar, não sei o quê. Não, temos que pôr aqui, integrar outros sistemas. Mas isso demora para aí 3 meses. Como? Mais 3 meses? Não, agora que isto até está a dar frutos. Quando eu dizia dar frutos, aquilo para mim, tipo, aquilo vendia qualquer coisa autónomo e eu achava que aquilo era assim um brilharete. Até que um dia disse, não, isto assim não dá, não vai funcionar. E disseram para a Daniela. Então depois conheci uma pessoa num dos outros grupos que estava convosco. E eu olhava para ela e pensava, espera aí, tem que haver aqui alguma coisa. Não, acabou. Não há site feito por nós, por mais ninguém, então vamos fazer aqui um site de uma plataforma que já exista e vamos pôr isto a vender. Tu já tens tudo, falas com os clientes, explicas o processo e isto vai vender. E assim, chegamos a início de agosto e eu no dia 30 de agosto tinha que ter o site pronto. E alguém disse assim, não esqueça, ela não vai conseguir. E eu disse, olha, agora é que falaram para mim. Quando dizem que ela não vai conseguir, então é que agora já foi. E eu vou conseguir, dia 30 o site está pronto. E a verdade é que num mês o site estava pronto. Lá está, estava 10%, não quero mentir, agora já está para aí a 30%, mas eu, com aquilo que vocês ensinam e tal, nós montámos o site. Pronto, mas assim, ainda só fiz, e vocês sabem, não é? Não vou estar aqui a mentir, tipo 1/10 daquilo que posso fazer, não é? Portanto, nós montámos o site, eu com a equipa, que a equipa ajudou, tivemos aqui, pelo menos um dos dias, estivemos aqui tipo até às 5 da manhã, mas aquilo ficou feito. Portanto, agora vamos pô-lo a vender. Pronto, e ele vendeu. E eu só pensava, eu só me lembro da primeira vez que caiu, assim, uma conta com 3 dígitos, eu pensei, eu só me lembro, sério, se não perceber a sensação, foi tipo, era um sábado ou um domingo, eu sei que fiz semelhantes cabés dentro de casa, que os meus filhos eram assim, tipo, estás bem? E eu, tipo, a dançar aos berros dentro de casa. Eu olhei para o telefone e ele dizia 100 e tal euros, agora não sei precisar, acho que era 130 e tal euros, e eu,
falei com ninguém e ele vendeu. Sai. Não, foi muito giro. Depois veio a bela da Black Friday, não é? Opa, acho que a Black Friday foi assim, aquele momento em que a borboleta sai do casulo. Foi o que eu senti. Foi assim mesmo o verdadeiro momento de pensar, uau, afinal isto funciona mesmo, é incrível, é espetacular, e as pessoas ligam-se bué a ti, e se tu só vais fazer as coisas de uma forma muito bem feita, as pessoas ainda ficam mais ligadas contigo, porque o que é que acontecia muitas vezes, no meu caso? Eu tinha tantas mensagens, e como eu gosto tanto de me dedicar ao cliente, eu acabava por, as mensagens demoram muito tempo a responder às mensagens mesmo, e elas sabem, pronto, já sabem disso, e então ia acabando por perder a própria venda, porque chegava a demorar uma semana a responder às clientes. Agora elas podem comprar o produto e depois eu falo com elas na mesma, ou por exemplo, podem-me ligar, porque por exemplo, eu agora já consigo atender telefones, coisa que eu não conseguia, né? E então é tipo, é fascinante. E depois é aquela coisa de, eu comecei a fazer lives, mas no Zoom, porque eu tinha vergonha de aparecer, porque eu não queria aparecer, e então comecei a criar aquele hábito de estar no Zoom, e aquelas pessoas, elas não sabem, mas elas deram a energia e a coragem para eu depois fazer a minha primeira live. Então, quando eu fiz a minha primeira live e depois pus lá o site, aquilo foi fascinante. Vocês imaginem o que é estar numa live a dizer, pronto, agora vão comprar no site. E expliquei o processo todo e falei com as coisas, porque lá está, o que é que eu faço agora? Eu faço os lives, não é? Os diretos, e digo às clientes, nós metemos os links e digo às clientes que podem comprar logo no site. Uhum. E a coisa é, eu estou ali com elas, eu estou presente, eu estou-lhes a apresentar o produto, eu estou-lhes a mostrar as especificidades do produto e elas podem logo comprar, não têm que estar à espera da minha resposta. E para além de poderem logo comprar, têm várias formas de poderem comprar, vários métodos, é muito mais prático. Uhum. E então, tipo, foi fascinante descobrir que eu podia, e lá está, mais uma vez, eu podia pegar num site, que era uma coisa que eu ainda não tinha percebido, porque o meu bloqueio no site era, não, isto vai-me desvirtuar o meu modelo de negócio. Ou seja, achavas que ia substituir uma coisa ia substituir a outra, não é? Nem era substituir, o meu medo era que me ia tirar. Ia terminar, exatamente. O meu pânico era esse, era que o site, em vez de ser uma mais-valia para o meu negócio, o site ia ser a destruição do meu negócio. Mal eu ainda tinha percebido que a destruição do negócio estava eu a fazê-la, inconscientemente, era eu que estava a provocar isso. Então, tipo, aquilo foi fascinante quando eu comecei a perceber que, tipo, que aquilo era uma grande mais-valia e que me permitia poder fazer outras coisas que eu não estava a conseguir fazer. Percebes? Então lá está, tu percebes naquilo que és muito boa e naquilo em que tu não és assim tão boa, tipo, ok. E tem sido mesmo fascinante, porque, por exemplo, agora acontece coisas super giras de género. As pessoas mandam uma foto, olha, Daniela, vi isto no site, queria muito comprar, mas tire-me só uma dúvida. Eu sei que tem lá as tabelas de medidas, mas tire-me só uma dúvida. Para a minha filha, ou seja, aquelas perguntas normalmente que me faziam, mas que estávamos ali, depois tinha que ver se tinha. A pessoa vai, já fez a sua pesquisa, já escolheu os seus modelos e depois questiona-me. E muitas vezes eu nos diretos também digo: vocês têm o meu contacto telefónico, está lá, podem me ligar à vontade. Se for uma coisa em que estão a fazer uma compra, liguem-me e eu explico. Por exemplo, já aconteceu no Black Friday, foi super giro. No Black Friday havia pessoas que não estavam a conseguir fazer a compra. E então ligavam e eu própria aprendo com elas, que foi tipo, eu percebi que conseguia. Eu sei que isto não é um método que possa ser corrente, mas em situações destas, em quando por exemplo, eu tinha muito medo que pudesse haver clientes que, como eu, por exemplo, eu não tenho muito este hábito, mas que pudesse haver clientes que deixavam de comprar por causa disso. Mas as clientes, lá está, e eu esqueci-me desse pormenor, como estavam tão à vontade comigo, e como, lá está, por isso é que sou eu a Daniela Borboleta, não é? As pessoas ligavam, mandavam dizer, Daniela, olha, eu queria muito comprar, mas eu não estou a conseguir. Tem alguma forma de me poder auxiliar? E eu percebi que eu podia fazer a encomenda pela cliente e depois só enviava e a cliente, ou seja, fazia o resto do processo do pagamento. E, por exemplo, este atendimento, esta possibilidade de manter na mesma este atendimento premium e a cliente sentir que, olha, é um site, mas ela está lá na mesma. E eu sempre achei que eu não tinha percebido no meu cérebro que o site é só uma valente mais-valia. Não é o contrário. Tipo, Daniela, hello,
o site só te vai fazer crescer ainda mais, poderes ter, por exemplo, este ano o que é que nós ontem tivemos em reunião, e o que é que eu quero fazer este ano? Eu quero alargar significativamente o leque de oferta de produtos. Mas porquê é que eu posso fazer isto agora? Eu posso fazer isto agora porque eu tenho um site onde eu posso carregar os produtos e eles estão lá. Porque se eu tiver que estar a mostrar produto por produto... Não tens hipótese. Não tenho hipótese. Por exemplo, o produto que foi... Eu tinha sempre uma coisa com os acessórios. Eu tenho muito... Lá está. Eu comecei a marca com acessórios e fui ou seja, fui deixando... Porquê? Porque os acessórios eu fui deixando porque é aquele produto que uma pessoa diz assim, é só um laço. Na Black Friday, quase que nós depois tivemos a ver a análise, quase que não houve encomenda nenhuma em que as pessoas não comprassem também a meia e o laço. Só que o que é que acontece? Quando eu apresento uma coleção, normalmente eu, como tenho pouco tempo para estar a responder a toda a gente, já não apresentava os acessórios. Então o que é que nós este ano vamos fazer? É o lançamento da próxima semana. Vamos lançar só uma coleção de acessórios, porque foi das coisas que as clientes mais nos disseram que fazia toda a diferença. Mas lá está, tu só podes fazer isto quando percebes que, sozinha não dá. Tipo, Daniela, o site não é... E lá está, isto foi das maiores descobertas. Eu descobri o tesouro. O tesouro eu descobri. Ou melhor, vocês mostraram onde é que ele estava, ok? Eu depois só fui lá ver o que é. Mas é mesmo isto. É tipo, não, Daniela, o site não te vai... Bem pelo contrário, o site vai-te dar mais tempo para tu estares dedicada à tua comunidade. E eu achava que era exatamente o oposto. Sabes? Tipo, é um choque de realidade. Sem a comunidade, não é? Porque eu vivo assim, vivo mesmo para elas, assim, vivo ali com aquela coisa de mães todas malucas, todas crazy, todas fora da caixa. E é muito esta coisa, sabes? Tipo, uau, quando eu percebi que tipo, uau, as pessoas... E depois é muito giro, elas compram. E depois vão dizer assim, olha, Daniela, eu carreguei naquele produto, olha, mas não era bem aquilo que eu queria. Se der para trocar, tudo bem. Senão, eu penso assim, oh, meu Deus, que máximo. Tipo, aquela coisa de, até elas, lá está, acho eu que depois é esse sentimento de, tenho uma comunidade que está tão à vontade, sabem que do outro lado tem a pessoa lá. Confiam na loja, não é? Também. Mas percebe, e eu nem sequer tive a capacidade, porque lá está, eu achei que as pessoas, é um site, não vão confiar. Nem eu me lembrei que, eu já tenho uma comunidade enorme que já confia em mim há não sei quantos anos. Claro. Portanto, porquê é que elas vão deixar agora de confiar? Claro. Percebem? É como se tivesse um meio mais fácil delas utilizarem para comprar. É mesmo, eu tenho clientes que depois começaram a dizer-me isso. Agora já conseguimos comprar. E eu, sério? É aquele sentimento de... Parva, estúpida, mercona, estava a ver tudo mal. Se calhar perdeste de vender por causa de não ter no site, não é? Exatamente. Rui, ano passado na Black Friday a Daniela fala de gama, de aumentar a gama, não é? Pois, aumentar a gama. Só é possível com o site. Esquece. Por exemplo, lá está, eu tenho uma série de acessórios que eu crio, mas normalmente, imagina, eu crio exclusivamente para o cliente. Porque o cliente diz-me assim, compra um conjunto e diz-me assim, Daniela, não se esqueça dos acessórios. Mas o cliente, lá está, já está tão habituado a comprar que já nem lhe interessa, já sabe que vai ficar bem. Mas eu no site tenho a possibilidade de abrir esses acessórios para o mercado e de mostrar todos os acessórios que nós fazemos, percebem? Sim. E ter essa percepção de que não, o site só te vai fazer evoluir, não te vai fazer andar para trás, miúda, tipo, é logo, acorda. Mas é importante, lá está, nós temos as nossas crenças, não é? Cada um tem as suas crenças. E eu tinha uma crença muito violenta. Somos todos, não é? E a questão aqui é mesmo, às vezes é preciso ver, não é? Fazer e ver os outros a fazerem e nós experimentamos para mudar as nossas crenças. Nós não somos iguais. Mas há duas coisas que eu... se calhar três, que eu gosto de salientar. A minha que fez toda a diferença, porque é assim, aquela coisa do Casa de Ferreiros Espeto de Pau, é tal e qual. Porque eu estaria a ser injusta se não dissesse que o meu marido disse-me isto muitas vezes. Não vais perder nada, tu estás maluca, vais ter mais tempo, e quê? E eu, não,
cala-te, tu queres é que eu ponha ao site e tu sabes lá, tu és informático, não é, ele detesta que eu diga informático, pronto, é outra coisa, gestor, exatamente. Tu queres é que eu faça isso, porque lá está, porque ele como é tudo preto e branco, quando são os nossos, não é? A gente, e isto lá está, isto também é muito importante a nível de desenvolvimento, ou seja, há aqui várias coisas que me fizeram ver as coisas de forma diferente. Mas depois, por exemplo, quando eu vi a Inês, que toda a gente aqui conhece a Inês, a ter os resultados e disse, afinal, mas eu nunca fui capaz de dizer assim, o José tem razão, a Inês é que, percebes? Ou seja, claro. Eu não, mas por exemplo, a Inês sempre me disse, Daniela, atenção, que nós somos muito diferentes, a Inês é extremamente organizada, extremamente focada, e a Inês vende um produto que já está acabado, eu crio um produto, mas eu tive a capacidade de dizer assim, ok, Inês, eu sei que não vou fazer direitinho como tu, mas se eu alguma coisa fizer, se calhar vai dar. Depois e adaptares ao teu contexto, exatamente, e adaptar. Negócio. E depois ter também quem acreditasse, embora na dúvida, mas acreditasse, também foi importante. Foi muito importante, e pronto, ter a equipa ao meu lado, porque a equipa, eles passaram mal. Tiveram aqui noites inteirinhas. Olha, nós já está muito longo este podcast. Nós podemos fazer um outro podcast. Acho que vai valer a pena fazer outro podcast. Mas antes de terminar, vou só fazer uma pergunta e depois, noutra altura, se calhar fazemos, quando tu já estiveres a fazer 50% daquilo que queres fazer, fazemos outro. Gostava só que tu partilhasses o que é que coisas que tu fizeste, não é? Ou que funcionaram para ti, que tu podes aconselhar às pessoas que nos ouvem. O que é que coisas que tu aprendeste e que fizeste, e não tem que ser coisas connosco, pode ser coisas que tu fizeste e que funcionaram, que as pessoas podem também, de certa forma, replicar para ter um bom resultado. Olha, a primeira, eu acho que, resumindo tudo aquilo que eu disse, e desculpem, eu falo muito, a primeira é acreditar. Acho que é mesmo essa. É acreditar nas tuas capacidades e nas capacidades que tu não tens tanto. A partir do momento em que tu assumes e aceitas aquilo em que tu fazes bem e aquilo que tu fazes menos bem, e gerir isso. Percebes? Tipo, e acreditar que se tu queres muito aquilo, tu vais conseguir. Mas tu tens, lá está, a pessoa tem que querer muito, não é? Porque também se só quiseres as coisas não vão, e eu lá está. E eu agora, recentemente, é que quero muito e percebi o que é que eu quero. Depois é muito isto que eu digo, que é tirar bagagem, no sentido de, tu podes ter muitas ideias, podes querer fazer muita coisa, mas se não concretizares uma ideia de cada vez, e bem concretizada, esquece, vais ficar sempre com tudo pela metade. Eu sou a rainha disso, mas sou mesmo. Eu tenho ideias de fazer não sei quantos negócios, eu tenho ideias de não sei quantos modelos, ainda agora, mas como agora ainda estava a dizer, é a primeira vez em que eu chego a janeiro, reúno com a minha equipa, ainda ontem a cara deles para mim era do género. O que é que lhe aconteceu? Meteram-na numa cápsula do tempo, de certeza. Foi fascinante que no fim da reunião mandaram uma mensagem a dizer assim: podes mandar a folha do que tu estavas a dizer, porque tinhas tudo tão estruturado que eu não acompanhei. E eu fiquei mesmo feliz. Bom, deixa daí não, mas a ti próprio. Mas mais do que esse reconhecimento é mesmo esta tentativa de paz. E mais uma vez é isto, é aceitarem que vai haver dias muito maus. Mas façam uma coisa que é o que eu tenho tentado fazer, que é, em vez de serem dias muito maus, que era o que eu fazia, que era protelava uma coisa que tinha acontecido de manhã, dava para uma semana inteira, momentos maus, ok? Ok, foi mal, não estavas a contar com isto não estava nos teus planos, vais ter que gerir, vais ter que encaixar isto nos teus planos. E agora respira fundo, que é para não estragares o resto dos planos todos. Porque era este o meu erro, era uma coisa saía fora da minha linha e, Jesus, meu Deus, já dava para um mês inteiro, já era a maior desgraça que tinha acontecido. Eu era capaz de ficar num grão, tipo num coisinho de milho e transformar num saco de pipocas de 20 quilos, ok? E depois sentem-se mais vezes no barco
sei que isto é um bocado parvo, mas eu estou tão feliz porque consigo fazer isto, que eu, em 34 anos de vida, pensei, quando me diziam assim, visualiza, eu pensava assim, vocês são todos marados, vocês andaram a governo, de certeza, isso é impossível fazer. Pá, a sério, eu consigo visualizar a um nível que eu, às vezes eu penso, Daniela, tu deves estar a enlouquecer, sentem-se no barco e ouçam a água, ok, agora é isto, depois aquilo. E calma, eu sei que posso não parecer calma, mas como eu costumo dizer à minha filha, eu estou calma, só que estou motivada, filha, ok? Tipo, a mãe tem muita energia. A minha filha está sempre a dizer, oh mãe, calma. Oh filha, mas eu estou calma. Oh mãe, não estás nada. Estou, filha, isto é a minha emoção ao falar, é a minha energia. É entusiasmo. É mesmo isso. Obrigado, Daniela, pela tua partilha. É sempre... Agora já percebem porque é que é Daniela Furacão, não é? Agora... Coitados, eles agora devem estar a pensar, se cala. Diz-me uma coisa, para quem te quer, para quem quer conhecer os teus produtos, quem te quer seguir, onde é que as pessoas têm que ir? É Bugoleta Couture. É Bogoleta. Bugoleta.com, não é? É isso. É, bugoleta.com. E nas redes sociais é igual? É tudo Bugoleta Couture. Se Ok. puserem Bugoleta Couture, só aparece a pessoa. Eu não, a marca, não é? Eu também apareço muito por lá. Sim, Agora. sim, com certeza. A Daniela faz sempre muitos conteúdos. Olha, parabéns pela tua viagem, a tua jornada transformadora, que ainda está No início. a começar, não é? Mas já com grandes conquistas. Eu posso falar porque eu conheço, não é? E vejo uma diferença grande. Por isso, parabéns por isso e também obrigado por partilhares connosco e com as pessoas, porque tenho aqui muitas pérolas neste podcast, para quem estiver preparado para as ouvir, como é óbvio, não é? Não Pois. estamos preparados para ouvir, tal como tu não estavas, se calhar, há uns meses atrás, mas agora Não. estás. E pronto, e aproveitem estas pérolas, porque isto é o que nos vai permitir também ser mais felizes. Eu vejo-te mais feliz, pelo menos. Isso é a coisa mais importante. É mesmo. Obrigado. Rui, desculpa, só assim um último, deixem-me só dizer uma coisa que também fez toda a diferença. Em relação tanto a ti como ao Nuno, há uma coisa que, como mentores, eu acho fascinante que vocês fazem, e acreditem mesmo que para mim foi isso que fez toda a diferença. Foi sem pressão. Yeah. Eu acho que a forma como vocês vão mentorando, vocês respeitam o tempo, a pessoa de cada um. E isto para mim, foi isto que fez toda a diferença. Foi eu perceber que podia estar numa comunidade e eu não precisava de me comparar com ninguém da comunidade, mas eu podia perceber que quem estava acima de mim nesta comunidade só tinha a ensinar-me, só tinha a acrescentar-me. E eu posso dizer que desta mentoria, para além de vos ter tirado a vocês como meus mentores, tirei uma amizade que levo para a vida, outras que estou a construir, mas efetivamente foi isto que eu aprendi. E aprendi aqui, embora tenha insights de outros lados, mas e isto é real. Não digo isto por... vocês sabem disto e o Rui conhece muito a minha transformação e sabe... Eu acredito que tu próprio estejas tipo em choque, porque acredita que estes 6 meses e a maior... Foi a primeira vez em 34 anos de vida em que respeitaram o meu espaço. O meu espaço, o meu tempo e o meu eu. E eu gostava muito que vocês partilhassem isto nas vossas redes, para esta parte, que alguém que tem a capacidade de respeitar o espaço, o eu e o tempo de quem está a mentorar, só pode trazer frutos. E é isso que vocês fazem, e normalmente isso não se encontra. Eu tenho outros exemplos e isso não se encontra. E foi isso que fez para mim. Atenção, para outras pessoas pode não fazer, mas para mim foi isso que fez toda a diferença. Foi isso e a vossa honestidade no sentido de, Daniela, tu tens a certeza que queres isto, porque eu acho que tu não vais conseguir. E vocês terem essa honestidade de me dizerem, pá, Daniela, olha que entra a seguir. Eu dizer, não, porque atenção, para mim funciona andar assim, em cima do fio da navalha, e eu sabia que era a altura, e era o que eu queria. Mas o que eu não estava à espera era que vocês respeitassem tanto o resto do processo. Porque normalmente as pessoas que estão a mentorar ficam frustradas. E vocês ficaram fascinados mesmo com pouco, que vocês sabem que eu fiz, todos os resultados que eu obtive. E isso para mim é que fez toda a diferença. Foi perceber que
com um pouco se faz muito. E eu já te disse uma vez, eu não percebi aquela frase, juro que nunca tinha percebido. Se queres fazer bem, vai sozinho, se queres fazer muito bem acompanhado, essa é uma coisa, não é? Pronto. E agora eu já percebo. Yeah. Mas também é preciso ir muito bem acompanhado. E vocês têm sido incríveis neste processo, a sério, de coração. Pronto. Olha, Tá Daniel, feito. eu gostava também só de agradecer e dizer uma coisa em relação a ti, que é, eu acho que mesmo que não deves pedir desculpa quando falas demais, não deves mesmo. Porque se há uma coisa que nós ganhamos, e acho que há uma coisa extraordinária das comunidades, e não é, quando nós podemos contar com pessoas e poder falar com pessoas e partilharmos, é as pérolas que as pessoas nos entregam. Não é? As pérolas e o facto de tu falares de mais ou menos, não faço a mínima ideia, são mais oportunidades que dás às pessoas de elas ouvirem a tua história, ouvirem as coisas que tu aprendeste, os teus desafios, as tuas dificuldades, e as pessoas poderem aprender com isso. Pá, eu acho que não há nada melhor do que isso. É alguém que se disponibiliza para entregar isso aos outros, com todo o amor possível que tu tens por isso e com a melhor das intenções. Portanto, pá, agradeço do fundo do coração pela tua disponibilidade para isso, até porque eu acho que a comunidade ganha muito por seres assim e por fazeres as coisas dessa maneira. Obrigada. Beijinhos. Beijinho. Beijinhos. Beijinhos.